Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos nossos irmãos frequentadores que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com o nosso irmão Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, e da nossa casa também, que vai trazer o tema de Charles Richer e as materializações. É um tema sempre importante, tudo da doutrina espírita é importante, mas são revelações, as materializações, que se configuram como uma certa prova de que o espírito é imortal, de que o espírito existe. Então, nosso irmão Bruno vai nos trazer alguns detalhes desse grande médico, fisiologista, ganhador do Prêmio Nobel e que era pesquisador dos processos paranormais. Pedimos que desliguem os celulares, por favor, e vamos orar. Agradecer a Deus, em nome de Jesus, essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos para o estudo desta doutrina que consola e redime a todos nós, que nos traz o rumo da verdadeira vida, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que as bênçãos celestiais, as boas energias, estejam em cada um de nós, encarnados e desencarnados. E contando com a espiritualidade amiga da casa, estamos reunidos para mais essa noite de banquete, de aprendizado, e pedimos a todos que se conectem com a espiritualidade superior, para que tenhamos uma noite de paz e de harmonia, e assim, em prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, passamos a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, é uma alegria, uma felicidade retornar ao Caminhando para Jesus, já casa que vem aqui já ao longo de quase 30 anos, já. Pessoal, o tema de hoje, Charles Richer e as materializações, já. Não é bem uma biografia, embora a gente vai falar aqui sobre Charles Richer. É porque de tudo que a gente vai falar, ele é a figura mais importante, não é? A figura mais exponencial sobre as materializações. Mas a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar de imortalidade, porque o Espiritismo tem 3 pilotis, né, bem definidos, né? Ciência, filosofia e moral. Ciência porque quando você observa, experimenta, isso é ciência. É o que a gente vai ver na noite de hoje. Filosofia, quando você indaga, questiona, busca a verdade, isso é filosofia. E o aspecto moral, que eu prefiro chamar assim, mas não é diferente se chamar o aspecto religioso, é aquele da religação do ser com as fontes superiores da vida. O que é que a gente ouve falar? As pessoas dizem, não, eu gosto do evangelho, eu gosto só do lado moral. O resto, essa coisa de teoria, me permita dizer que é uma grande bobagem quando a gente afirma assim. Porque a gente vai ver na noite de hoje que não há, nunca houve um só fenômeno na ciência espírita, né, onde não tem seu bojo, o fator moral ali presente. Você vê um pai desencarnado, uma mãe, a gente vai ver isso aqui na noite de hoje, não é? Então vamos acabar com isso de que não, eu só gosto da parte moral. Mas tudo no espiritismo leva à moral. E a moral mais excelente, que é a moral do
Cristo. Meus queridos amigos e irmãos, então, as materializações são a comprovação maior da imortalidade e, por conseguinte, da reencarnação. Grandes homens deram a vida para comprovar a imortalidade da alma. E vamos ver aqui exatamente isto. Porque quando a gente fala do aspecto religioso, quais são os exemplos que a gente traz? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, no nosso campo espírita, Francisco Cândido Xavier, no aspecto moral. Embora o Chico produziu, através da psicografia, uma obra monumental, né? Agora, quando a gente fala nesse aspecto da ciência, a gente tem que trazer aqui os grandes homens da ciência, que foram, a seu tempo, prêmio Nobel. Vou falar aqui em 2 hoje, né? Mas que a sua honorabilidade, não eram homens conhecidos no mundo inteiro, e eles não titubearam, não tiveram vergonha de pesquisar o fenômeno e admitir o fenômeno. Mas vamos há 2000 anos lá para a Galileia. Quando Jesus aparece ressurrecto para Maria de Magdala. Ela, num primeiro momento, ela pensa que era um jardineiro. Só que não era um jardineiro. E quando ela se aproxima, ela olha para aquele homem, o seu mestre, na língua daquela época era rabi. Só que o diminutivo de mestre, Rabone, mestrezinho. Então ela, quando vê Jesus, Rabone, e quer correr para tocar em Jesus. Só que Jesus dá um passo atrás e diz: não me toques, Maria, porque eu ainda não fui ao Pai. A gente vai se referir a isso aqui daqui a pouquinho, porque Jesus pede para ela não tocar. Num segundo momento, aquela jovem, era jovem porque era uma mulher de 25 anos de idade, ex-cortesã, convertida à mensagem do Cristo. Ela vai dar notícia para o grupo dos apóstolos e ela vai correndo: o mestre vive, o mestre vive. E naquele momento, Tomé, Dídimo, foi um dos que imediatamente redarguiram a ex-meretriz, dizendo assim: ele apareceria a ti? Se ele fosse aparecer, apareceria a Pedro, a João. Como que a lembrar, ele não disse com todas as letras, como se dissesse: a ti que até ontem, porque a humanidade nunca esquece, né? A pessoa pode se reerguer, mas a humanidade não esquece jamais. A ti. E esses homens deviam sempre se lembrar que por trás da prostituta há o prostituto. Por trás de toda mulher que cai tem um homem covarde. Mas Tomé Dídimo, ele era assim. Ele via as curas de Jesus, ele dizia: não é possível. Eu vejo, mas eu não acredito. Eu vejo, mas eu não acredito. E naquele momento, ali no colégio apostólico, entra Jesus. E na presença dos seus discípulos,
Jesus olha para Tomé. Tomé, vem, Tomé. Vem, se aproxima. E Tomé vem meio tímido e Jesus estende as mãos. Toca, incréu. Tomé duvidou de Maria. Tomé duvidava até das curas que via com os próprios olhos. Então ele se aproxima, toca nas chagas de Jesus e diz: Senhor, eu creio. Mas Jesus diz a ele: bem-aventurado foste tu que viste e creste. Mas bem mais bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou. Vejam bem, eu estou narrando esse fato de Jesus porque a reencarnação existe. Esses espíritos voltam no século, quando o século avança, eles voltam com outra vestimenta. Quem sabe se Tomé Dídimo não reencarnaria nos dias do futuro? Quem sabe? É possível. É perfeitamente possível. Mas aí Jesus comprova a imortalidade. Aqueles discípulos eram médios de alto potencial. Todas as condições ali naquele ambiente eram propícias para que Jesus permitisse Tomé tocá-lo. Mas, com Maria, as condições não eram propícias. Por isso que o fenômeno às vezes acontece numa reunião e noutra ele não acontece. Porque esse fenômeno é fugidio. Aí vamos trazer aqui uma série de fatos de grandes sábios que comprovaram, passaram por esse momento idêntico ao de Maria com Jesus, ao de Jesus no colégio apostólico. Dentre esses sábios, o maior de todos foi Charles Richer. Charles Robert Richer, o apóstolo da ciência e do espiritismo. Prêmio Nobel de Medicina. Estou aqui com o médico junto de mim, né? Prêmio Nobel de Medicina, foi o criador da metapsíquica. Quer dizer, um homem que era um fisiologista, um homem que tinha todo o cabedal para ver o fenômeno. Essa obra é de Samuel Nunes Magalhães, junto com essa aqui, Ana Prado, também de Samuel Nunes Magalhães. Né? Samuel, eu entrevistei Samuel o ano passado. O autor dessas duas obras, ele é da FEB, mora em Brasília. Entrevistei sobre Ana Prado, né? E, coincidentemente, esse livro aqui, quem me presenteou foi um amigo que está aqui hoje, Sávio. Você presenteou a mim, a Valéria, né? Numa reunião lá, a gente falando sobre essas coisas. Sávio depois adquiriu, está aqui em 2018, né? Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Médium de materialização, lá de Parintins, Amazonas. Parintins, não é Parintins, é Parintins. E foi viver no Pará. Ana Prado era maravilhosa, né? Ela era médium de vidência. O fenômeno maior de Ana Prado foi com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figuer, o irmão Jacó. Eu só vou perguntar, alguém aqui já leu a obra Voltei? Já leu, Tawa? Uma obra linda por Chico Xavier, que ele desencarna, quem vem recebê-la é a filha Raquel, doutor Bezerra de Menezes, né? Só que ele, em vida, ele era diretor das Casas Edson, o Frederico Figuer. Ele foi a Belém do Pará. E naquele momento ali, com a médium Ana Prado, se materializa Raquel, traz flores para o pai. Pessoal, vejam, trouxe um ramalhete de flores e tirou molde de parafina dos pés e dos braços. Veja bem, que médium
que produzia um fenômeno desse, o espírito se materializava. Pessoal, parafina. Se eu botar parafina aqui no braço, depois que ela secar, você não consegue tirar. Se você tirar o braço, quebra. Então, Raquel se materializava, tirava o molde e ela se desmaterializava. Igual a Kate King, que a gente vai falar daqui a pouco. Igual a Kate King. Mas isso aqui no Brasil, uma moça simples, uma médium simples, jovem senhora, mas o fenômeno, quando ele é possível em um local, em determinado momento, ele é possível de se repetir em todo e qualquer lugar, a qualquer momento. Isso aconteceu com o grande sábio Charles Richer, que foi pesquisar esses fenômenos. Por isso que o Samuel Magalhães, isso aqui é um tesouro, não é? Ele analisou a maior médium aqui no Brasil de materialização e vai trazer as experiências de Charles Richer. Charles Richer foi para Vila Carmen, na Argélia. E ele era um fisiologista. Prêmio Nobel de Medicina. Então, chegando em Vila Carmen, na Argélia, ele vai estudar as faculdades da médium Eva Carriere. Eva Carriere. E é uma coisa impressionante, porque se materializa na frente de Charles Richer um espírito de um árabe, Bemboá, com a barba preta, isurta, né? Turbante, uma caixa torácica, um peitoral, e Charles Richer ficava olhando. Olha o fisiologista. Ficava olhando a respiração de Bemboá. E o Charles Richer pede licença, se aproxima e pede permissão para colocar a mão nos peitos do espírito materializado. Vejam bem. Isso era uma reunião com a médium Eva Carriere. As condições ali eram possíveis. Da mesma forma, quando Jesus pede a Tomé, toca em Creol. Charles Richer toca no peito de Bemboá e ele respirava arfando. Charles Richer faz a pergunta, né? Como é que pode um espírito ter pulmão? E ele ficou com aquilo na cabeça. Um médico, um fisiologista, aceitar um negócio desse? Não aceita. Só se fosse o Luiz Guimarães. Aí, porque é espírita, né? Charles Richer estava pesquisando na época. Então, naquele momento, ele vai para casa e foram algumas reuniões que ele participou com a médium. Na próxima reunião, ele leva uma solução de barita. E o espírito novamente se materializa. Ele queria comprovar que não era uma ilusão de ótica, e ele pega a solução de barita, dá para o espírito soprar. O espírito bota a boca no canudo e sopra, e houve a precipitação no gás carbônico. E o Charles Richer pergunta novamente, como é que pode um espírito ter pulmão? Pessoal, que pulmão é esse? Onde é que fica localizado esse pulmão? Se o espírito estava desencarnado, ele respirava, esse pulmão dele era de onde? Como é o nome? Perispírito, corpo espiritual. Então, até criança aqui da evangelização sabe disso hoje em dia, né? Então, vejam bem. O espírito materializado respirando, porque o corpo espiritual é um molde
O corpo espiritual é a forma. E o corpo físico é a forma. Só existe a forma porque existe a forma. Por isso eu gosto muito do professor Hernando Guimarães, que ele chama o corpo espiritual de modelo organizador biológico. Que a matéria não organiza nada, ela é organizada. Aí vejam bem. Então, mas isso é um fenômeno, a gente está explicando coisa interessante, o pulmão do espírito, mas tem outra coisa muito mais bela, e como eu falei, não há nenhum fenômeno no espiritismo onde não tem seu bojo, o fator moral ali presente. A Eva Carriere produzia esses fenômenos de uma forma impressionante. Vai se materializar pelas suas faculdades o espírito de Evaristo Tessen, um engenheiro desencarnado há 1 ano e meio. Deixou mulher e filhas. E Evaristo Tessen era um homem em vida física alto, quase 2 metros de altura. E naquele momento, naquele grupo em que o Charles Richer pesquisava, se materializa Charles Richer. Mas entre as pessoas ali convidadas, se encontrava a esposa de Charles Richer. E ela tinha levado as filhinhas e deixado as meninas do lado de fora, com um acompanhante cuidando das meninas. E dado severas recomendações para não deixar as meninas entrar ali. Mas não teve jeito, não é? Porque no momento em que o pai está materializado ali no salão, as 2 filhas, Sara e Esté, com 11 anos de idade, se desvencilham da vigilância, entram na sala e veio o pai materializado ali naquele momento. O pai olha para as meninas, se ajoelha e abre os braços. As meninas se aproximam, o pai abraça as 2, a mãe em prantos, e a mais velha, Sara, olha para a mãe: mamãe, como é que pode? Papai morreu há pouco mais de 1 ano. Me diga se isso é um fenômeno que não interessa, de efeitos físicos. O que eu gosto é só da mensagem moral. Pelo amor de Deus, né? Santa ignorância Batman, né? Então, pelo amor de Deus, né? Isso é um fenômeno luminoso, né? Transcendente. Não é fácil. Não é a todo momento que acontecem as materializações. Mas através da médium Eva Carriere, né? O Charles Richer teve o cuidado de, a partir daí, vai sempre pesquisar os fenômenos espíritas. Embora ele jamais fez profissão de fé, o que não tem importância nenhuma, porque a gente sempre quer aquela coisa, né? Que entre na bolha, se batize, né? E fique dizendo: eu sou espírita, espírita, espírita. Rapaz, o homem desse, ele comprovou e atestou e confirmou. Pessoal, Ana Prado, em Belém do Pará, Charles Richer, estudando Eva Carriere lá em Vila Carme, na Argélia. Aí vamos aqui para Itália. Olha lá. Kardec, quando codificou a doutrina, Kardec fez o seguinte, através das mensagens da psicografia, né? O ensino coletivo e concordante dos espíritos. Kardec recebia mensagens de vários pontos por médios diferentes. Pessoal, mas se você quiser, as comprovações dos espíritos sempre as comprovações coletivas e concordantes.
Porque o que aconteceu na época de Kardec com a psicografia vai acontecer com as materializações. Médios impressionantes em vários pontos do globo. Instrumentos da grande verdade. Então, vai acontecer na Itália. Outro grande homem, um dos maiores criminalistas da Europa, César Lombroso. Pessoal, só vou perguntar, porque às vezes tem, né? Eu não sou advogado, não. Tem algum advogado aqui? Tu estudou, sabe, o Lombroso, a cabeça criminógena, isso é estudado na teoria do direito, né? Que não é mais válida. Essa teoria não é mais aceita, né? Da cabeça criminógena. Então, Lombroso estava num congresso em Nápoles, na Itália. Só que vivia em Nápoles esta senhora aqui, Eusápia, a feiticeira. A feiticeira. Por que a feiticeira? Deram esse nome a ela porque foi a maior médium de materialização de todos os tempos. O que é que a gente fica admirado com Chico Xavier? Chico não tinha concluído nem o ensino primário, né? E produziu, né, 460 obras. Dona Eusápia Paladino, também, uma napolitana analfabeta, também não, pior até que é Chico. Ela não sabia ler nem escrever. Analfabeta, ignorante, uma mulher gorda, suarenta, grossa, mal educada. E Lombroso estava em Nápoles para um congresso, junto lá com a nata da ciência europeia. Estava lá Alfredo Russel Wallace, estava lá doutor Encoli Chiaia, que era muito amigo de Lombroso, e numa tarde esses homens de ciência foram ver lá a dona Eusápia Paladino. Pessoal, esse grupo era de homens de um saber tão impressionante que o pessoal, na época, chamou o grupo de Lombroso, de Russel Wallace, de o grupo Minerva. Minerva era a deusa da sabedoria, não é? Na Grécia Antiga, né? A deusa da... Veja que grupo. Então, Lombroso, quando vê aqueles homens, né, indo ver as manifestações de Eusápia, Lombroso era um homem muito circunspecto, né? Ele disse, que história é essa? Vocês vão ver essa feiticeira, né? E o doutor Chiaia começou a conversar com ele. Ô, Lombroso, qual é o seu problema, hein? Você está com medo de ver a feiticeira? Porque está parecendo que você está com medo de... Vamos com a gente, né? Então, a contragosto, o Lombroso foi com os amigos, né? Chegando lá, não há nada de ruim que não possa piorar um pouco, né? A impressão foi pior ainda. Quando ele viu a mulher, era uma mulher não só ignorante, ela era arrogante. Olhava para todo mundo de cima para baixo. E eles se sentam, aquela mulher chega, suada, com lenço na cabeça. Eu não posso nem falar do suor da moça, que eu estou quase pingando aqui, viu? Eu estou na andropausa, é meus 57 anos já. Pessoal, então vejam bem. Com dedo e riste, botou no rosto de Lombroso, na sua face, e disse assim: pede-me o que quiseres. Pessoal, por que a ele? Estava lá os outros, mas ela era médium. Ela estava ali teleguiada pela espiritualidade superior, não é? E já havia um espírito ali no ambiente. Um espírito ali no ambiente. Naquele momento, Lombroso olha, querendo se desvencilhar da mulher. Quero que a senhora translade aquela mesa dali para ali. Fizesse a mesa levitar, né? Ela dá uma gargalhada e apontando o dedo para ele diz: você me pede isso? Eu posso materializar sua mãe aqui nesse momento.
e César Lombroso fica paralisado. Dona Eusápia Paladino sai, entra na cabine, se deita. Depois de breves instantes, na presença de todos, sai uma mocinha de uns 20 anos de idade, quase levitando. Ela trazia um camafeu e ela passa, faz a volta, para na frente de Lombroso, abaixa a cabeça, dá um beijo na testa de Lombroso e diz: César, filho meu. César, filho meu. Só que os amigos olham para Lombroso, Lombroso está em prantos, soluçando, e doutor Chiaia estava junto, olha para Lombroso, ele estava: minha mãe, minha mãe, minha mãe. Doutor Chiaia fica impressionado, o espírito passa, volta para a cabine e doutor Chiaia diz: Lombroso, não pode ser tua mãe. Você observou, era uma mocinha de 20 anos de idade. Aí Lombroso diz: meu amigo, minha mãe morreu aos 20 anos de idade, no dia em que eu nasci. E ele tinha as fotos antigas da mãe, e sempre no álbum de família com aquele camafeu. Ela veio comprovar a imortalidade. César Lombroso sai dali, vejam bem, vai escrever essa grande obra, editada pela FEB, Hipnotismo e Mediunidade. Nessa obra, ele diz o seguinte, né? Qual o sábio, qual a inteligência, qual o homem de ciência poderia fazer comigo o que fez aquela napolitana analfabeta, ignorante, em 1 minuto, pôs abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber. E esse sim faz a profissão de fé espírita, se torna espírita, um pesquisador e um escritor. Com 2 obras, uma estou aqui na mão, Hipnotismo e Mediunidade. César Lombroso. Evaristo Tesse aparece para Sara Esther dos Filhinhas. A senhora Lombroso aparece para o filho César, ali na frente dos homens de ciência. Tomé Dídimo toca em Jesus. Mas desses todos, à exceção do fenômeno de Jesus, o de Richer, o de Eusápia, ainda não é o maior de todos. O maior fenômeno de comprovação da imortalidade da alma nos tempos modernos, depois de Kardec, para se juntar a Charles Richer, outro grande homem, William Crookes. Este prêmio Nobel de Física, ele era físico e era químico também. Ele foi o descobridor do tálio, que está lá na tabela periódica, não é? Ele foi destacado pela Academia Real de Londres para estudar a médium Florence Cook. Essa completamente diferente de Eusápia Paladino. Uma moça de família inglesa, com educação refinada, muito educada, elegante, bela, Florence Cook. E o William Crookes foi ver as materializações que a sua mediunidade produzia. Pessoal, ele foi ver algumas sessões, ele passou 2 anos e não sei quantas sessões pesquisando a materialização de um espírito chamado Kate King. Está aqui a obra Kate King. Só que o século avança.
o que não se tinha antes, o William Crookes se escudou e trouxe para analisar o fenômeno, né, a máquina de fotografia. O espírito foi fotografado. Diversas fotos. Você podem botar no Google depois, procurar no Google materialização de Kate King. Fenômenos impressionantes. Kate King dizia que fora há várias fotos como essa. Ela aparece como uma noiva, toda vestida de branco. Parece, não tem marca, grife aqui na Terra, né? Diz que a substância parece com gás. Tem uma das fotos aqui impressionante, que ela ainda não totalmente materializada. O William Crookes, numa determinada reunião, olha bem que as condições têm que estar propícias. Pessoal, como é o nome daquela substância que o médium dá para que aconteça a materialização? Isso todo mundo sabe, né? Ectoplasma. Né? O ectoplasma, quando o médium exuda ectoplasma, o espírito se materializa, o médium perde peso. E depois que o espírito se desmaterializa, o ectoplasma é reabsorvido pelo médium. O que acontece? Em determinada reunião, um homem que estava presente, inadvertidamente, ele já foi ali com má intenção. Quando o Kate King se materializa, ele acende a luz, corre e abraça o espírito, que se desmaterializa na frente de todos, e a médium Florence Cook solta um grito desesperador. A partir dali, o William Crookes vai redobrar a vigilância e não vai permitir mais ninguém sem o seu convite estrito. Mas sofre o médium, o fenômeno de materialização, um fenômeno de uma transcendência que a gente não sabe. Mas o espírito também. Kate King demorou mais que de costume para se manifestar novamente. E ela dá um depoimento. Ela fora suicida na última reencarnação. Então, ela pediu para ser ela a escolhida nesse fenômeno que ia comprovar ante um dos maiores homens de ciência a imortalidade, porque isso fazia com que ela avançasse através do desconforto espiritual, que era tremendo para um espírito que se materializa. Tanto que depois da última sessão, ela avisa que estava se preparando para reencarnar. Não voltaria mais a se materializar, mas é nessa última sessão, com a permissão da espiritualidade, que as duas ficam juntas. A única vez que isso aconteceu, Florence Cook e Kate King. Florence Cook como que meio absorta, semi-consciente, mas a Kate King abraça ela, beija suas mãos agradecendo, porque naquele momento, durante esses 2 anos, Florence Cook foi a mãe de Kate King. Kate King se corporificou através das substâncias ectoplasmáticas de Florence Cook. Então, naquele momento, as duas se abraçam, se despedem, e o querido William Crookes vai fazer um belo poema em homenagem à noiva judia, quando ele encerra a sua pesquisa. E ele vai atestar na Academia Real de Londres, dizendo o seguinte: não afirmo que o espiritismo é uma possibilidade. Afirmo sim que o espiritismo é uma realidade. O espiritismo, ele queria dizer o fenômeno espírita da materialização. Pessoal,
Vejam bem, Lombroso, Eusápia Paladino, Richer, Ana Prado, Tomé o Incréu. Mas isso aqui aconteceu no Brasil também. O Brasil vai ficar de fora, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Aqui eu vou encerrar com Chico Xavier. Pessoal, na pandemia, a gente entrevistou a pesquisadora baiana Lúcia Loureiro, que foi casada com o ex-dirigente da FEB, Carlos Bernardo Loureiro. O querido Carlos Bernardo Loureiro, Lúcia foi casada com ele, ele foi um grande pesquisador, escritor, e ali na casa dela, pessoal, essa entrevista ainda está no YouTube. Tu viste essa entrevista da materialização do Zé Medrado? Ainda está no YouTube, vejam. Lúcia trouxe as fotos. Só que ela disse que o marido tirou com infravermelho o espírito de noiva pelo médium José Medrado, que ainda vive. Hoje está um senhor de 70 anos de idade, na época era jovem, se materializou na presença de Lúcia, dos filhos de Carlos Bernardo Loureiro. Ela mandou as fotos para mim, eu botei, compartilhei a tela. Noiva materializada. O processo é o mesmo. Só que noiva teve um momento horripilante. Pessoal, o ectoplasma, a gente falou aqui na materialização completa, né? Quando não tem ectoplasma suficiente, o que é que vocês imaginam? A materialização não vai ser completa. Por isso que tem espírito que só materializa o busto. Tem outros que só materializam as mãos. Só que noiva se materializou por completo. Mas a mão do lado de fora, na túnica alva, branca, a mão aparece preta, como se tivesse descarnada. A Lúcia vai ver esse vídeo que Rogério, eu peço a Rogério para me passar, eu vou divulgar e vou passar para a Lúcia Loureiro. Pessoal, a materialização não se completou, é como se aparecesse a mão sem pele. Sem pele. Agora me diga uma coisa. Qualquer padre beato da Santa Igreja Católica, qualquer pastor fanático, visse um fenômeno desse de noiva, com a mão descarnada ali, aquela mão preta, ia dizer o quê, pessoal? Aquilo ali era noiva? E usar aquelas expressões para dar o nome, eu não vou dizer com respeito às senhoras, por mim eu diria, né? Mas aquele que tem um bocado de nome, né? O padre diria que era ele, o pastor também. Então, mas não é fenômeno perfeitamente explicável, né? Então, as fotos, olhe, as fotos lá de José Medrado, da materialização de noiva, são melhores ainda, porque essa aqui é do início do século passado. A de noiva foi aqui, a década de 70. Então, botem no YouTube, né? Lúcia Loureiro, materialização de noiva, só que tem lá ela explicando. Porque não tinha um ectoplasma suficiente para uma materialização total, como aconteceu com Kate King. Kate King apareceu lá inteira, né? Completa. E, aliás, até também para chamar a atenção, né? Das nuances de um fenômeno como esse, né? Para ser estudado. Pessoal, mas vou encerrar aqui com Chico Xavier, que as pessoas não sabem, Chico também foi um médium que comprovou a imortalidade da alma. Só que o Chico, ele dizia que não tinha esse potencial tão forte para produzir esses fenômenos. Ele fez em parceria com o Peixotinho.
Peixotinho, cuja família hoje mora aqui no Recife. Por isso que tem lá o Centro Espírita Peixotinho, em Boa Viagem, né? A filha de Peixotinho, Baby. Então, pessoal todo, o pessoal Humberto Vasconcelos, que foi presidente do Tribunal de Justiça aqui, hoje é o presidente lá do Peixotinho, né? Então, vejam bem, Peixotinho foi um grande médium. Pessoal, vocês virem o doutor Humberto Vasconcelos contando as filhas do Peixotinho, disse que elas estavam na casa delas, quando via o pai conversando com Zé Grosso. Zé Grosso era um espírito materializado. Então, impressionante, né? Então, o Peixotinho foi lá com Chico Xavier e, pela faculdade dos dois, se materializaram Dona Maria João de Deus, mãe do Chico, Cidália, a segunda mamãe do Chico, e se materializa Emmanuel. O Emmanuel, também quase 2 metros de altura, diz que tem uma voz autoritária, não é? Então, o Chico Xavier, naquele momento, produz aqueles fenômenos, só que numa dessas reuniões tinha alguém em desespero, que ele havia perdido a esposa, não é? Arnaldo Rocha. Aí me diga se isso é um fenômeno de efeito físico somente. Quando a gente vê até nos dias de Jesus, passando pelos sábios, e nos dias espíritas, não é? O Arnaldo Rocha estava pensando em suicídio. Ele perdeu a esposa Irma de Castro aos 26 anos, através de uma bactéria. A moça, com gorfadas de sangue, desencarna nos braços do marido, recém-casados, 26 anos. Essa Irma de Castro, mais tarde, vai se comunicar, através de Chico Xavier, como espírito Meimei. Meimei. Então, o Arnaldo Rocha encontra o Chico na rua, esbarroa com o Chico, e ele não conhecia o Chico. Chico disse: calma, meu filho. Olha, o senhor me desculpe. Aí o Chico pegou na mão dele: Naldinho, tenha calma. Aquilo era um nome que não era todo mundo que chamava ele assim. Ele estranhou e o Chico disse: Meimei está aqui, junto de nós. A sua noiva querida. E o Naldinho, naquele momento, fica impressionado. Ela disse que você não faça isso com sua vida, né? Ela disse que ela está bem, ela é tratada como uma rainha. E convida o Arnaldo para frequentar o Centro Espírita e depois para o Arnaldo participar dessas reuniões. É quando o Chico Xavier primeiro dá uma mensagem de psicofonia, onde o Arnaldo é convencido. Psicofonia, como o pessoal chama erradamente, de incorporação, viu? De incorporação. Então, Chico dá detalhes da vida em comum, mas há o momento que Meimei vai se materializar ali na frente de Arnaldo Rocha, né? E Arnaldo olha ela mais bela do que nunca, com aqueles brincos, pulseiras. Então, o anéis, o querido Arnaldo Rocha. Você já pensou? Você vê um fenômeno desse? Minha esposa desencarnar um dia. Pensou se Patrícia desencarnar um dia? Eu tenho um amigo Amaro que é espírita. Não pense que é fácil, não. Ainda hoje ele chora. Esposa partiu com 50 anos de idade. Chico Xavier diz que a dor da saudade dói nos 2 mundos, né? Então ele viu Meimei e disse: Meimei, você continua com teus brincos, teus anéis. E ela dá aquele depoimento, né? Meu Meimei, eu estou desencarnada, mas eu continuo sendo uma mulher. Mostrando que o espírito continua o mesmo, tal qual, né?
E a palavra meimei significa, em japonês, amor puro. O casal chamava um ao outro de meimei. Meu meimei, minha meimei, meu amor puro. Só que ela desencarna, ela quem vai patentear no mundo espiritual esse nome, né? Conhecida por todos nós como espírito meimei. Pessoal, para encerrar, Maria sai correndo. Ela quis tocar em Jesus para ter certeza. Rabone, Jesus, não me tocas, porque eu não fui ao Pai. E ela vai dar aquela notícia, né? Qual apresentador de televisão já deu uma notícia como essa? Ah. Jesus vive. E eles duvidaram. E Tomé Dídimo foi o mais que duvidou. E Jesus diz, vem Tomé. Toca, incrédulo. Bem-aventurado foste tu que tocaste e acreditaste. Mas bem mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Pois Lombroso viu e acreditou. Charles Richer viu e acreditou. Frederico Figner viu e acreditou. E aí a pergunta, você acredita na lei da reencarnação? Eu acredito. Não vou afirmar porque não tenho como afirmar. Eu vou encerrar com a licença poética, apenas uma possibilidade. Né? Quem sabe, talvez, é possível, perfeitamente possível, que o milênio avançou, não é nem um século, os milênios, 2000 anos, e que Tomé Dídimo hoje voltou à Terra e não terá sido um Charles Richer, um William Crookes. A gente pode afirmar isso? Não. Não podemos, isso não está em livro nenhum, não houve mensagem nenhuma, mas é perfeitamente possível, né? O Charles Richer, o William Crookes, né? Com o coração mais aberto que Tomé, comprovaram para a gente, né? Que Jesus vive, que a imortalidade existe. Eu perdi a minha mãe, já disse isso aqui faz um ano. Não entrei na rotação normal do meu eixo abstrato ainda. Não entrei. Estou em conexão com ela, em oração sempre, né? Mas eu digo à mamãe, não precisa gastar ectoplasma para se materializar, mamãe. Eu creio, e eu sei que quando eu saio do corpo, durante a noite, eu vou a teu encontro. Se eu ainda não fui, vai ser permitido o momento de ir a teu encontro. Agora, por que eu tenho essa certeza? E por que eu digo ela não precisa materialização? Não porque eu ache a materialização um fenômeno menor, mas sim graças a Ana Prado, Charles Richer, Eva Carriere, Florence Cook, William Crookes, graças a esses homens que a gente tem um sentimento de gratidão e de prece, do mesmo jeito que a gente tem para as grandes personalidades religiosas. Porque tudo no Espiritismo é moral. Então vamos respeitar tudo no Espiritismo, até o fenômeno. O fenômeno é luminoso. Ele não é só luminoso, é luminoso. Nos leva à comprovação definitiva, né? E através dele sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui na Terra, né? Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todo mundo. Obrigado, Bruno, por uma explanação tão ampla, tão rica, e nós somos privilegiados, não precisamos agir como Tomé.
porque hoje nós temos todos esses fenômenos documentados e que não foge à realidade do mundo espiritual. Consequentemente, a nossa forma de crer é muito mais fácil do que a de Tomé. Que hoje nós temos exemplos, figuras, fotografias, depoimentos. Isso para nós é um privilégio. A nossa fé se robustece mais com esses ensinamentos, com todos esses fenômenos que são documentados, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão Tauba para que faça a prece de encerramento. Eu queria aproveitar para dar um depoimento aqui, agradecer a Bruno, porque eu muitas vezes na Tribuna Espírita já falei isso, que a necessidade da gente maior é moral. E como eu aprendi hoje, Bruno, eu lhe agradeço. Essas palavras foram para mim realmente tudo isso. Então, que Deus nos abençoe por mais essa bênção da compreensão que a doutrina espírita nos traz. Abençoa, Jesus, cada um de nós, nossos propósitos, muitas vezes equivocados, mas sempre no momento exato a palavra vem, o ensinamento, nos fortalecendo para que nós possamos compreender a grande dimensão da doutrina espírita. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares de cabeça erguida, felizes por esta oportunidade, bênção que nós recebemos aqui. E que em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais dessa casa, nosso querido irmão que está dirigindo os trabalhos materiais possa dar os mesmos por encerrada a primeira parte, em teu nome, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira parte, vamos pedir que fiquem harmonizados em prece para serem beneficiados com o passe. Paz e luz para todos.